Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia da nossa revisão de ciências. Lembrando vocês que a nossa provinha será realizada na sexta-feira, então fiquem atentos, certo? Sexta-feira é dia 3 de julho, no portal Positivo On. Bem, hoje nós vamos rever os assuntos que nós já estudamos lá na apostila, das páginas 4 a 32. Vamos juntos, então? Quais são os assuntos, né? Como os sons são produzidos, quais são as características dos sons, a reflexão do som, os sons e a nossa audição. Também vamos relembrar e rever o assunto sobre a luz. Então, a investigação da luz, suas características e a luz e também a nossa visão. Então, páginas 4 a 32 da apostila. Pessoal, já estão liberadas as trilhas no portal Positivo On e vão funcionar da mesma forma de língua portuguesa. Elas vão ficar liberadas durante uma semana. Mas como a nossa avaliação será na sexta, seria bem interessante que vocês já pudessem fazer essas trilhas até para se familiarizar com os assuntos, rever conteúdos, certo? E, porventura, tirar algumas dúvidas. Então, estão liberadas duas trilhas. A primeira é como os sons são produzidos, né? Características dos sons. Na onda da luz, características da luz. Então, elas estão lá no volume 2, né? Na parte de trilhas no portal, certo, pessoal? Lembrando que poderão ser finalizadas em até uma semana, que é o prazo que elas ficarão abertas, mas é bacana para já estar se familiarizando então com aqueles conteúdos. Bom, então hoje na nossa revisão, nós vamos lembrar tudo que já foi falado, né? Tudo que nós já conhecemos, um pouquinho desses assuntos que nós já tivemos contato aí durante o nosso segundo bimestre, né? Nós falamos da importância da luz para o nosso dia a dia, certo? Nós falamos também da importância dos sons, certo? São dois elementos que nós temos contato durante a nossa vida inteira, durante o nosso dia todinho. Então, desde que a gente acorda, nós estamos enxergando a luz e também nós estamos ouvindo sons. E é muito importante sabermos diferenciar algumas características, alguns elementos fundamentais para entendermos, então, algumas diferenças que existem nesse meio, certo, pessoal? Bom, então na revisãozinha de vocês hoje, pessoal, vocês vão responder da mesma forma como foi feito a de ontem. Vocês podem estar respondendo, copiando, respondendo no caderno, ou podem, né, se tiver impressora em casa, tudo certinho, pode estar imprimindo. Então, vai responder conforme o que tem na apostila, certo? Vai fazer uma pesquisa na sua apostila e vai encontrar a resposta dessa primeira perguntinha aqui. Como os sons são produzidos? E você vai explicar. Vocês lembram, pessoal, que os sons são produzidos através de vibrações? E aí, então, você vai pesquisar ali na sua apostila, vai, colocar mais resposta aqui nesta questão, vai adicionar mais coisas para responder, certo? Perguntinha número 2. A voz humana é resultado de quais vibrações? Essa eu acho que vocês vão lembrar também, certo, pessoal? Então, lembrem que a voz humana, ela também acontece devido à vibração de um órgão que nós temos no nosso corpo. Então, vocês vão relembrar e pesquisar para resgatar qual é esse órgão, né? O que faz e gera a nossa voz, certo? Aqui no exercício 3, vocês têm esse embaralhado de letras, mas vocês precisam também ler o texto que está inserido aqui, certo? O trechinho do texto. Então, eu tenho um embaralhado de letras ali e eu também tenho o seguinte texto, que esse embaralhadinho de letras quer dizer que é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, né? Como, por exemplo, a água, em meios gasosos, como o ar, em meios sólidos, como a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão,
elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, ou seja, se espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até nossas orelhas, onde são percebidas. Então, você vai descobrir qual é essa palavrinha que está escrita aqui, que está embaralhada, e vai responder. Exercício 4. Os sons se propagam de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Lembra, pessoal, que nós já estudamos isso? Que o som ele se propaga de um tipo, de uma forma, né? Mais lenta ou mais rápida na água, tá? Aí, o que acontece quando o som ele se propaga nos meios sólidos, como, por exemplo, a madeira, metais? Então, vocês vão responder, né? Quais são esses meios? Aqui eu tenho uma imagem representando ali planetas, estrelas, né? Que espaço é esse? Então, vocês vão completar de acordo com o meio, o material ali, o elemento que se pede. Lembrando que tudo aqui, pessoal, vocês vão pesquisar na apostila de vocês. Letrinha C. Então, vai também completar ali a lacuna, né? No espacinho daí entre os planetas e as estrelas, vírgula, ali, como se trata de um espaço vazio onde não existe ar ou partículas, as vibrações do som não se propagam, né? Qual é esse espaço onde as vibrações do som, elas não se propagam? E aí, lá atrás, né, nas outras questões ali, tem dois elementos onde a vibração ela se propaga muito mais fácil, muito mais rápido, então, e que é muito perceptível aos nossos ouvidos. Eu gostaria de saber qual que é, certo? Qual daqueles ali, daí vocês vão relembrar, então. Gente, o que é acústica? Lembram? A acústica é uma ciência que estuda o que, será? Do que nós estamos falando? Qual que é o nosso assunto desta aula, né? O nosso assunto desta revisão. Um dos assuntos, né? Então, exercício 6. Sobre as características do som, leia atentamente e responda. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, nós estamos nos referindo a qual, pessoal? Qual características do som que nós estamos nos referindo aqui? Lembra quando eu expliquei para vocês que o volume da televisão está alto, ele está baixo, o volume do rádio ele está alto ou está baixo? Pessoal, não quer dizer volume, tem um outro nome, então vocês vão resgatar isso aqui também através da revisão de hoje, certo? É uma palavrinha um pouquinho comprida, uma palavrinha só. Letra B. Vai completar aqui com o elemento que é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando então a sua altura, certo, pessoal? De acordo com essa característica aqui da letrinha B, os sons eles podem ser graves, que são aqueles sons, né, que tem mais vibração, né, vibração lenta, ou os agudos, que são aqueles que as vibrações são mais rápidas, certo? Então, lembrem que um som grave, pessoal, pode ser, por exemplo, o som, né, quando o leão está rugindo, né, aquele som bem grave que vai demorando assim. E um som agudo pode ser o canto de um passarinho, que é bem fininho, a vibração ela é mais curtinha, certo? Ela é bem rapidinha. Então, essa é a diferença de grave para agudo. E aqui você precisa, então, encontrar qual é essa característica que nos permite, então, diferenciar esse som ali, considerando a sua altura, se ele é muito grave, se ele é agudo. Letrinha C. Aqui vocês vão preencher com uma característica que funciona como uma identidade do som, pessoal. Ou seja, ela define as características que são específicas de cada som e também está relacionada com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Essa característica, eu lembro que eu falei para vocês que cada um tem essa característica presente na sua voz. Cada pessoa tem uma voz única, certo? Cada bichinho, cada animal. Então, vocês vão lembrar como é o nome dessa característica e vão colocar aqui.
Lembrando que ela é identidade do som, ou seja, identifica cada tipo de som, seja de instrumento musical, seja de voz humana, seja de voz de animais, ok? Letrinha D. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma parede. Esse fenômeno tem um nome. Como é chamado, pessoal? Quando o som é refletido, certo? Então, para essas superfícies duras e lisas, é chamado de... Aí vocês vão completar aqui nesta questão. Exercício de número 7. Aqui, pessoal, vocês já fizeram esta e vocês vão relembrar, então, a partir aqui das orelhas humanas, né? Que são formadas por uma parte externa e por pequenas estruturas internas, as quais dependem uma das outras para formar o sentido da audição. Então, vocês vão procurar, na apostilinha de vocês, no caderno de atividades também, escrever o nome dessas estruturas das nossas orelhas que são indicadas na imagem, certo? Então, tem ali cada número indicando essas estruturas. Aí vocês vão começar pelo primeiro, pelo segundo, terceiro, quarto e vão chegar no quinto, que é o caminho, o último caminho que o som percorre até após, na verdade, ele entrar nas nossas orelhas. Então, qual é o caminho dessas estruturas que nós temos no ouvido, na nossa audição? Começa como ali, certo? Então, vocês vão responder de acordo com essas estruturas. A letrinha B vai numerar as frases de 1 a 5, formando então a sequência correta aí do que acontece no organismo para que uma pessoa escute o som. Aí tem aqui, pessoal, várias respostas, mas vocês vão organizar por ordem, certo? Então, as ondas são captadas pela orelha externa e entram na orelha interna. A vibração do tímpano passa para 3 ossos pequenos. As ondas sonoras fazem o tímpano vibrar. A vibração desse líquido estimula os nervos que levam as informações até o cérebro, o qual interpreta essas informações como sons. Em seguida, a vibração é transmitida para um líquido presente numa estrutura em formato de espiral. Então, vão acompanhar esse caminho do som, certo? Até a última estrutura do ouvido e vão numerar aqui. Lembrando que essa atividade já foi feita, pessoal. Então, vai ser um resgate, certo? Aí vocês podem estar relembrando e revisando hoje. Letrinha C. Quais são os hábitos saudáveis para cuidar bem da audição? Então, vocês vão citar alguns, né? Lembrando que existem vários hábitos que são muito saudáveis e que nós necessitamos estar mantendo em dia para que a gente tenha uma audição boa. Então, vocês podem lembrar alguns deles, como, por exemplo, não ouvir som muito alto, certo? Quando você está perto no ambiente de trabalho, você está perto de máquinas que têm um ruído muito alto, você tem que usar um protetor auricular. O fone de ouvido, você tem que ouvir a música num volume também considerável, não muito alto, porque tudo isso vai prejudicar a sua audição, tá? A coisa que mais prejudica a nossa audição é ouvir sons muito altos, então nós temos que cuidar e vocês vão responder aqui de que forma, quais são esses hábitos. Exercício 8, responda. A luz é produzida pelo sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Então, nesse caso, dizemos que são seres que produzem luz própria, são chamados do quê, pessoal? E vocês vão relembrar. Todos aqueles seres que produzem luz própria são chamados de alguma coisa. Existem os iluminados e existem os seres luminosos. Então, vocês vão ver qual desses seres aqui, né, cabe nesta questão na letrinha A. Tudo isso na apostila. Letra B. Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado do quê?
Então é o mesmo assunto que nós estamos falando da letrinha A. Então, a Terra, a Lua, uma maçã ou um livro são exemplos de corpos luminosos. Então, você vai responder aqui, né? O que é esse ser aí que recebe luz? Quando o corpo, na verdade, não produz luz, mas ele reflete a luz. Número 9, assinale V para verdadeiro e F para falso. A luz viaja em linha reta? Será que isso é verdadeiro ou é falso? A luz pode ser desviada? A luz é uma mistura de várias cores ou ela tem apenas uma cor, aquela cor branca que a gente enxerga? A luz não pode ser refletida? Tudo isso, pessoal, tá lá no finalzinho, tá? Da apostila, no último vídeo que a gente, na aula passada, né? O último vídeo da aula passada tem as explicações também. Exercício 10. Cite alguns cuidados que devemos ter com a nossa visão. Então, aqui vocês vão falar quais são esses cuidados que nós devemos ter para que possamos estar protegendo os nossos olhos, certo? Para não prejudicar os nossos olhos. O que nós devemos fazer e manter como hábitos saudáveis. Certo, pessoal? Bem, então essa é a nossa revisão de ciências. Lembrando que tem 2 trilhas abertas no portal e a revisão será copiada, né, no caderno ou impressa. Então, como ficar melhor aí na casinha de vocês. E outra coisa, pessoal, não esqueçam que sexta-feira é o dia da nossa avaliação de ciências. Então, já aproveitem para estar estudando, deixando esse assunto bem fresquinho aí na cabecinha. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar a prof. E bons estudos para vocês. Um abraço, fiquem bem. Até a nossa próxima aula.